social. O Auxílio Brasil é uma mudança também de concepção da forma como o Estado brasileiro trata o cidadão mais necessitado. No programa anterior, quem conseguia, por exemplo, um emprego com carteira assinada, perdia o benefício, o que gerava, por exemplo, uma grande divisão na sociedade. Já no Auxílio Brasil, se o beneficiário do Auxílio Brasil consegue um emprego com carteira assinada, ele tem a garantia de permanecer mais 2 anos no programa, ainda tem mais um benefício extra de R$200, portanto, um estímulo à superação da pobreza. O Auxílio Brasil veio, portanto, para aproximar o Estado brasileiro das camadas mais necessitadas da população, mostrando que não é apenas uma compensação, mostrando que nós estamos indo além de uma proteção social e buscando a promoção de cada um desses cidadãos, para que eles possam, sim, superar a condição de pobreza. Viver em dificuldade não é vergonha para ninguém, mas o Estado precisa estar de mãos dadas com essa população para que possa ajudá-los a superar a situação de pobreza. Essa é a relevância do Auxílio Brasil, que tem sido fundamental para milhões de famílias brasileiras colocar comida na mesa dentro de casa e, sem dúvida nenhuma, num momento desse, de saída de uma crise econômica gerada pela pandemia, que abalou o mundo inteiro, países, inclusive, com a economia mais estruturada que o Brasil, como Inglaterra, França, tiveram, inclusive, desabastecimento. E o Brasil, não é que o presidente Bolsonaro sempre falou desde o princípio, é importante cuidar da saúde, mas não podemos descuidar da economia. O Fique em Casa, a economia, a gente vê depois, foi o retrato de uma cena que nós vimos no Brasil de muita necessidade da nossa população, e o Auxílio Brasil veio, portanto, para criar esse mecanismo para dar suporte a essa população mais necessitada, que sofre mais os impactos, inclusive, de uma escalada inflacionária e que pode, portanto, contar com isso, observando o Estado brasileiro como parceiro, não só para enfrentar um momento de dificuldade, como para superar a condição de pobreza. Ministro João Roma, pergunta agora de Diogo Schelp. Deputado, o jornal O Globo trouxe a informação essa semana de que o governo pretende trocar 18 milhões de cartões que estão ali com a inscrição Bolsa Família até junho para substituí-los por cartões que tenham a inscrição Auxílio Brasil, que é o novo nome desse programa instituído pelo presidente Jair Bolsonaro. O objetivo aí seria desvincular, portanto, esse programa da imagem do PT, já que o Bolsa Família é associado aos governos do PT. Isso custará 670 milhões de reais. Não se trata de um desperdício de dinheiro público e mais de um atestado de que essa medida foi mesmo uma medida eleitoreira, pelo menos essa substituição desses cartões pelo novo nome? Seria se a narrativa fosse essa, se a mudança dos cartões fosse simplesmente para oferecer à população a mudança de marca. O que se visa nesse momento é todo um avanço onde o Estado brasileiro conseguiu evoluir na utilização das tecnologias de informação e comunicação, inclusive para suprimir a fraude. O que visa se fazer nesse momento com a substituição de cartões é propor justamente que o cidadão possa ter acesso a esses benefícios, pois muitos têm dificuldade de ter acesso a esses recursos. A maioria deles estão tentando fazer isso através do Caixa Tem, que é um mecanismo através da internet, que em alguns locais do Brasil ainda não consegue chegar em plenitude ao cidadão. Mas indo além, esses novos cartões que o Ministério da Cidadania propõe, eles trazem consigo um chip que busca justamente trazer novas tecnologias que possibilitará georreferenciamento, que possibilitará reconhecimento facial, e com tudo isso poderemos sim reprimir fraudes que ainda hoje perduram no sistema. Cabe lembrar que o Auxílio Brasil conseguiu zerar a fila do Bolsa Família, acabando, inclusive, com a dependência de cidadãos que ficavam tendo que beijar a mão de líderes políticos locais para tentar acessar no sistema e ser contemplados. O Auxílio Brasil consegue, portanto, trazer toda uma justiça social para essa camada da população. E esses avanços trazem, sem dúvida nenhuma, uma grande economia com recursos públicos. Na época da execução do auxílio emergencial, todos sabem que ocorreram várias fraudes, tanto no pagamento indevido, como em grupos organizados que tentavam burlar o sistema através de tecnologia. Foram mais de 100 operações da Polícia Federal em todo o Brasil, com pessoas que utilizavam isso, lesavam cidadãos necessitados, que quando iam ver estavam devendo, inclusive, com recebimentos indevidos, certo? Sendo que o dinheiro tinha ido para mãos erradas. Então, o que se busca fazer são aprimoramentos. Isso ocorreu, inclusive, com o lançamento do novo
CAD-único, que visa interligar toda a execução dos projetos sociais do governo. Então, portanto, inclusive em consonância com os órgãos de controle que têm acompanhado todo esse avanço da execução das políticas sociais do governo, são altas somas de recursos federais, portanto, é recurso do erário federal que precisa ser zelado e chegar efetivamente ao seu destinatário. Perfeito. Portanto, essa é uma medida que trata de zelo com o recurso público e de maior eficácia para que essa política pública chegue na ponta e possamos saber efetivamente se está chegando para o cidadão necessitado e não pegando desvio durante a execução desses programas. Certo, a gente está com o nosso tempo praticamente esgotado, então eu peço brevidade na pergunta e na resposta e seguimos com a questão de Cristina Grêmio. Deputado, bom dia. Eu queria focar em alguns pontos dessas duas últimas respostas suas. A digitalização, que realmente avança muito nesse governo e é pouco divulgada, e a questão dos R$200 a mais que o senhor mencionou para aquele beneficiário do Auxílio Brasil que conseguir emprego, como se fosse um auxílio a mais, valorizando o mérito dele ter conseguido emprego, que na minha opinião eu acho que é um estímulo e tanto. Esses R$200, por acaso, são exatamente os R$200 a mais que a oposição queria colocar agora nessa votação na Câmara. Eles queriam um Auxílio Brasil de R$600, não era isso? Eles queriam um Auxílio Brasil de R$600 que não passou. Não. Eu queria só explicar, que o senhor explicasse a questão de onde sairá o dinheiro, para saber se o governo previu isso. Esclareço, esses recursos já estão previstos na criação do programa Auxílio Brasil, com as fontes de recursos extras que foram viabilizadas com a aprovação da PEC dos precatórios do ano passado. O Auxílio Brasil, na sua estruturação, ele visa, em especial, a proteção social, mas também a emancipação do cidadão. Visa que cada uma dessas famílias necessitadas possa melhorar de vida, superar a condição de pobreza em que se encontra. Então, o que nós buscamos é, cada vez mais, avançar com mecanismos interligando políticas sociais para fortalecer o acesso dessas famílias a novos caminhos de desenvolvimento. O auxílio que eu me refiro, né, os R$200 extra, é um benefício criado no bojo do Auxílio Brasil no estímulo da superação. Então, para além, né, não muda o valor do benefício extraordinário, que faz com que ninguém receba menos de R$400. Mas uma família que esteja recebendo esse recurso, né, digamos, exemplificando, uma senhora que receba os R$400 hoje, consiga um emprego carteira assinada, ela permanece com os R$400 por mais de 2 anos, tem o recurso da carteira assinada, vamos supor, R$1.200, então aí iria R$1.600, e recebe mais um benefício de R$200. Esse benefício é eventual durante esses próximos 2 anos, onde ela estará atrelada ao programa, antes da emancipação, antes dela superar a condição de pobreza. Então, não se trata da mudança do que tratou-se ontem, do valor do benefício extraordinário do teto, do piso dos R$400. Se trata, sim, de um benefício extra para estimular a família a superar a condição de pobreza em que se encontre.